quinto ano, nós vamos fazer aqui a nossa correção, né? Falando sobre a pré-história. E a gente não pode esquecer, né, que o período pré-histórico deve ter, no meu ponto de vista, né, deve ter tido várias dificuldades. A gente observa que nesse período, por exemplo, que a gente está vivendo, né, como é difícil às vezes a gente ficar dentro de casa, a gente tentar, né, fazer as coisas com os poucos recursos que nós estamos podendo ter. Imagine naquele período onde a galera não tinha, né, tantas ferramentas como as que nós temos hoje. Mas, né, falando sobre as principais dificuldades, a gente não pode esquecer, né, que o homem do Paleolítico ele era nômade e ele não tinha grandes recursos. Então, eu vou citar aqui algumas das dificuldades que eu imagino que eles possam ter tido, né? E vocês devem ter visto aí quantas e quantas dificuldades. Então, eu penso que uma dificuldade, né, seria realmente essa questão do fogo, de poder fazer fogo em qualquer lugar, né? Eu penso que é uma dificuldade muito difícil para eles. Depois, uma segunda dificuldade que eles também deveriam ter bastante é com a moradia, né? Uma casa, né, direitinho ali, né, para eles poderem se abrigar. A dificuldade 3 que eu penso seja ligado à alimentação, né? A essa questão de realmente ter um local onde eles possam ir buscar, né? A gente tem supermercados, né? Eles não tinham supermercados, então eles teriam que caçar, né? Do mesmo jeito que eles tinham que coletar frutas, né? Acho que 4 seria talvez aonde manter, né? Ou seja, eles tinham, às vezes eles pegavam grandes animais, abatiam, coletavam frutas, mas isso apodrecia, ficava ruim, né? Eles não tinham geladeira e tal para poder armazenar, então acho que é uma dificuldade muito grande que eles tinham. A 5, eu penso que uma dificuldade muito 5 seria de locomoção, por exemplo, né? Sair de um lugar para outro, né? A gente vai ver aí quando a gente estiver lá no 6º ano, né? Quando esses primeiros grupos de humanos chegam até as Américas, por exemplo, eles eram, por ser nômades, né? Eles andando, então locomoção seria aí, né? A dificuldade. 6 seria proteger, né? Proteger os seus entes queridos, né? As pessoas que eles tinham ali, né? Os grupos que já estavam sendo formados de animais maiores, predadores também, né? 7 talvez fosse a questão da linguagem, se comunicar. Apesar deles terem criado a sua própria maneira de comunicar, mas eu acho que ainda seria algo de muita dificuldade para esses primeiros grupos de humanos. 8, eu acredito que também a questão de saúde, né? De remédio, medicamento, eu acho que seria muito difícil para eles, né? Inclusive tem alguns vídeos, é bem engraçado, que coloca, né, assim, os mais antigos mostrando que aquela determinada fruta ou aquele determinado alimento não deveria ser comestível e a pessoa comer e acabar morrendo por conta disso. Então acho que seria uma das grandes dificuldades que tinha. 8, móveis, né? Móveis e utensílios, eu acho que seria muito difícil também para eles ali, né? Criar ter os seus móveis mesmo, onde guardar as coisas, né? No meu ponto de vista. 9 eu penso na energia, velho. Energia elétrica, eu acho que é um ponto muito difícil, né? De hoje a gente pensar, né, em não ter energia elétrica. E aí a gente às vezes, né, pensa assim, nossa, como seria se de repente a gente não tivesse eletricidade? Aquelas pessoas, né, viviam ali na pré-história sem... é uma música que tá aqui perturbando. E 10, eu penso que o mais difícil, né, algo assim que traria muita dificuldade para aquelas pessoas realmente é adaptar. Não é à toa que muitos desses grupos acabaram extintos, né, por não ter conseguido se adaptar, né? Quando a gente observa aí os grupos humanos que existiam e as pragas, as pestes, né, as doenças, as coisas que acabaram inteiramente com grupos humanos, né? A história mostra isso aí pra gente, né? Já vista os indígenas, por exemplo, né? Que já quando houve aquele primeiro contato, por exemplo, com os portugueses, né? E por aqueles grupos de indígenas não terem
contato com doenças que já tinham na Europa, grande grupos deles foram devastados, né? Então acho que, no meu ponto de vista, são esses aí, galera. Espero ter ajudado vocês um pouquinho nisso. Façam a leitura do texto. Saudade, beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.